Os sumérios acreditavam que o universo era governado por um panteão formado por um grupo de seres vivos, de forma humana, porém imortais e possuidores de poderes sobre-humanos. Esses seres, segundo acreditavam, eram invisíveis aos olhos dos mortais, e guiavam e controlavam o cosmo, de acordo com um plano pré-estabelecido e leis rigorosamente elaboradas. Os sumérios tinham 4 divindades fundamentais, conhecidas como deuses criadores. Estes deuses eram, o An, deus do céu, o Ki, a deusa da terra, e Enlil, o deus do ar, e Enki, o deus da água. Céu, terra, ar e água eram considerados os 4 componentes mais importantes do universo. Também existiam as 3 divindades celestiais. Nana, o deus da lua, Utu, o deus sol, e Inanna, a rainha dos céus. Inanna era também deusa do amor, da procriação e da guerra. Nana era o pai de Utu e Inanna. Outro deus de grande importância era Ninurta, a divindade do violento e destrutivo vento sul. Um dos deuses mais queridos era o deus pastor do Muzi. Originalmente era um governante mortal cujo casamento com Inanna assegurou a fertilidade da terra e a fecundidade procriadora. Os sumérios acreditavam que primeiro houve o mar primitivo que deu origem a um céu e uma terra unidos. Entre o céu e a terra vinha o ar, cuja principal característica era a expansão. O ar produziu a lua, então a lua produziu o sol. Depois que o céu e a terra foram separados, as plantas, os animais e a vida humana tornaram-se possíveis. Havia mais de 3.000 deuses e deusas sumérios, e os 4 deuses mais conhecidos na religião suméria eram Anu, Ki, Enlil e Enki. A deusa Inanna. Inanna era a divindade feminina mais importante do período antigo. Ela era a deusa do amor, da guerra e da fertilidade feminina. Ao longo da história suméria, como governante da cidade-estado de Uruk, ela foi a principal responsável pelo amor sexual e pela procriação como a deusa do amor que dá vida, garantindo a prosperidade da terra e de seu povo. Inanna era filha de Enlil e irmã gêmea do deus do sol Tu. Ela também tinha uma irmã, Ereshkigal, que era a rainha do submundo. Vários poemas sumérios são sobre Inanna e seu amor por Dumuzi, e como ela foi a responsável por sua morte. Ela era uma patrona de Uruk, onde seu santuário principal é Ana, ou Casa do Céu, estava localizado. A personalidade de Inanna pode ser dividida em 3 partes bem distintas, como a deusa do amor e comportamento sexual, e especialmente conectada com sexo extraconjugal e luxúria. Uma deusa guerreira que gosta de batalha, violência e poder, ao lado de seus reis favoritos, enquanto eles lutam. Inanna era como o planeta Vênus, a estrela da manhã e da tarde. Ela também era famosa por tomar 100 decretos divinos, que governavam todas as conquistas culturais e políticas, e que constituíram a civilização suméria. Entre esses decretos, estavam aqueles que se referiam à sabedoria, compreensão, vitória, julgamento e decisões. O deus Enlil. Enlil era um dos deuses mais importantes do panteão. Sua esposa era a deusa do ar Ninlil, e entre os filhos de Enlil estão a deusa Inanna e os deuses Nana, Ninurta, Utu e muitos mais. A lenda é que Enlil se viu vivendo na escuridão total do céu. Ele, portanto, fez com que o deus da lua, Nana, iluminasse a escuridão de sua casa, seguido pelo deus do sol, Utu, que se tornou ainda maior que seu pai. O principal centro de seu culto era o templo de Ekur, ou a Casa da Montanha, em Nippur, e Enlil era frequentemente chamado de a Grande Montanha e Rei das Terras Estrangeiras. Ele foi descrito como um Senhor Supremo, Pai Criador de uma tempestade violenta. Enlil tinha a importante tarefa de alocar terras e realeza aos reis e era um deus muito benéfico, responsável por planejar e criar a maioria das características do cosmos. Em muitos livros,
ele é descrito como um deus violento e destrutivo, mas está claro que, nos mitos, ele era um deus amigável e paternal, que garantia a segurança e o bem-estar de todos os humanos, principalmente dos habitantes da Suméria. A placa dos destinos foi um dos objetos que deu a Enlil o poder de determinar os destinos do mundo. De acordo com a lenda, foi Enlil e Enki que enviaram Lahar, o deus do gado, e Ashana, a deusa dos grãos, do céu para a terra para dar gado e grãos à humanidade. O deus Enki. Na mitologia ocidental, e na tradição religiosa, a antiga Suméria tinha uma vegetação exuberante e recursos hídricos imprevisíveis. Enki, o grande deus sumério da água, foi uma das 4 divindades da criação da Suméria, e também o deus da água doce, da fertilidade masculina e do conhecimento. Ele foi representado com riachos de água e peixes nadando. Segundo a lenda, ele encheu os rios Tigre e Eufrates com água cristalina e peixes. Enki também foi associado à sabedoria, magia, encantamentos, artes e ofícios. Seu papel mais importante, no entanto, era oferecer ao rei a compreensão, a habilidade e o conhecimento. Enki era filho de Anu, o deus do céu. Ele era o patrono de Eridu, e seu centro de culto mais importante era o Abzu, ou Casa Abzu, em Eridu. Enki sempre foi visto como favorável à humanidade. Na poesia suméria, ele se preocupava com todos os aspectos da vida humana e organizava cada aspecto do mundo civilizado em grandes detalhes. Na arte, Enki era representado como um deus sentado com uma longa barba cercada por canais de água. Por meio de lendas, não está claro quem era mais importante, Enki ou Enlil. Enki, o deus da sabedoria, organizou a terra de acordo com as decisões de Enlil, que fez os planos gerais. A execução desses planos foi deixada para Enki, que era sábio, habilidoso, prático e engenhoso. O deus Nana. Nana, o deus da lua, era a principal divindade astral dos sumérios, nascida de Enlil. Enlil e sua esposa Ninlil, a deusa do ar, que seguiu as instruções de sua mãe, como consequência, foi impregnada pela água de Enlil, e concebeu o deus da lua, Nana. Nana trouxe luz para o céu escuro de lápis-lazuli. Os pequenos, ou as estrelas, estavam espalhados como grãos, enquanto os grandes, ou os planetas, caminharam ao redor da lua. Nana e sua esposa Ningal eram pais de Uto, o deus do sol, que se dizia nascer nas montanhas do leste e se pôr nas montanhas do oeste. Nana era uma das divindades padroeiras da cidade de Ur. O deus Nusku, um deus associado ao fogo e à luz, era considerado seu filho. Ele também era o ministro de Enlil. Em encantamentos mágicos, Nusku era um dos deuses chamados para ajudar na queima de feiticeiros e bruxas. Ele também foi um guardião protetor durante a noite ao vigiar os que dormiam, trazendo-lhes bons sonhos e evitando pesadelos. O deus Utu. Utu era o deus do sol sumério. Ele representava a luz brilhante do sol, que retorna todos os dias para iluminar a vida da humanidade, além de fornecer o calor para que as plantas cresçam. Na tradição suméria, ele era representado com uma serra e raios de fogo. Utu era filho de Nana, o deus da lua, e irmão gêmeo de Inanna, a deusa do amor e da guerra. O principal templo de Utu, chamado de Ebabbar, ou Casa Branca, ficava em Sipar. O culto de Utu pode ser rastreado desde os primeiros tempos. Ele foi descrito como barbudo, e de braços longos, e acredita-se que ele emergiu das portas do céu ao amanhecer, e fazia uma jornada diária através dos céus. Durante sua jornada pelos céus, ele via tudo, e é por isso que Utu era conhecido como um deus da verdade e da justiça. Como protetor do bem, e destruidor do mal, ele também tinha um aspecto guerreiro em sua personalidade. A principal função de Utu era supervisionar a ordem moral, uma vez que a justiça, a verdade e a retidão
eram importantes para os sumérios. Sua filha era Mamu, uma das várias deusas associadas aos sonhos. A deusa Ereshkigal. A expressão suméria para o universo é Anki, literalmente o céu-terra. Os deuses do céu viviam no céu, enquanto a terra, consistindo na superfície da terra e no espaço abaixo, que era chamado de Grande Abaixo, era onde o mundo subterrâneo ou divindades ctônicas viviam. Ereshkigal, deusa da morte e da escuridão, habitava este mundo inferior e era a irmã mais velha e inimiga de Inanna, a deusa do amor e da guerra. Ereshkigal governou a terra sem retorno, que era conhecida pelos nomes de Kur, ou Irkala, ou Kuku, e Arali ou Kigal. Havia uma regra ininterrupta de que ninguém que entrasse no submundo poderia retornar sem apresentar um substituto. Inanna visitou o submundo e disse a seu vizir, ou conselheiro, Ninshubur, que se ela não voltasse depois de 3 dias, ele deveria alertar os deuses. Inanna desceu ao mundo inferior e se aproximou do templo de lápis-lazuli de Ereshkigal. Ela passou por 7 portões para o mundo inferior, e suas joias foram removidas peça por peça, enquanto ela caminhava até que ela foi trazida nua e de joelhos diante de Ereshkigal, que a transformou em um cadáver. Depois que Enlil e Inanna se recusaram a ajudar, Ninshubur foi até Enki, o deus da sabedoria, que foi para resgatar Inanna. E embora Inanna tenha ganhado vida, ela teve que produzir um substituto para ocupar seu lugar no mundo inferior. Ela escolheu Dumuzi, o deus pastor, e sua esposa para ir para o submundo. Ele é representado como a trágica vítima do amor e do ódio de Inanna. A deusa Gula. A deusa Gula, cujo nome significa grande, era uma deusa da cura que entendia as doenças e se tornou a padroeira dos médicos. Ela era adorada em diferentes áreas sob diferentes nomes, como Nintinuga, Ninkarra, Meme, e a mais conhecida de todas, Ninizina ou a Senhora de Izin. Esses eram originalmente nomes de outras deusas. Ela tinha muitos templos, com o maior deles em Nippur. Ela era esposa de Ninurta, o deus da guerra, ou Abu, o deus das plantas. Gula deu à luz o deus da cura Damu, e o deus Ninazu, também associado à cura. Seu animal sagrado era o cachorro, e pequenos cães modelo foram dedicados a ela por seus seguidores. Seu filho, Damu, era conhecido por afastar demônios e foi especialmente homenageado em Izin, Larsa e Ur. Na poesia suméria, Damu às vezes é descrita como a filha de Ninizina. A deusa Ki, que é a palavra suméria para terra, e ela foi personificada como uma deusa e contraparte feminina de Anu, o deus do céu. No mito sumério, Anu e Ki produziram uma variedade de plantas na terra. Eles foram considerados descendentes da deusa Namu e foram originalmente unidos como um. Mais tarde, eles foram separados por seu filho Enlil e se afastaram um do outro. Anu tornou-se o governante do céu e Ki tornou-se o governante da terra. Ki também é identificada com as deusas Nima ou Ninhursag, a grande rainha. Ninhursag era a rainha da montanha cósmica, e Nintu, a rainha que dá a luz, e muitos mais. Ela preparou o cenário para a organização do universo, a criação do homem e o estabelecimento da civilização. O deus Anu. Acredita-se que o deus do céu, Anu, foi concebido pelos sumérios como o governante supremo do panteão. Anu é a palavra suméria para céu e representa o pai de todos os deuses. Sua esposa é a deusa da terra Ki. É Anu quem, na tradição suméria, assumiu o controle do céu quando este foi separado da terra, criando o universo como o conhecemos. Apesar de ser uma das divindades mais importantes, Anu é mal definido e é representado na arte com iconografia e atributos obscuros. Seu símbolo é um boné com chifres. O céu consistia no céu e no espaço acima, que era chamado de Grande Acima, onde viviam os deuses do céu.
Junto com Anu, havia Nana, o deus da lua, e Enlil, o deus do ar, e sua esposa Ninlil, a deusa do ar. Também há motivos para acreditar que Enlil ocupou o lugar de Anu como líder do panteão, de acordo com fontes de cerca de 2500 a.C. A deusa Namu. Namu foi quem deu à luz as primeiras divindades Anu, o deus do céu, e Ki, a deusa da terra, e a muitos outros deuses antigos. Namu era originalmente uma personificação do mar primitivo como o início do mundo e uma das deusas mães. Seu nome é o mesmo símbolo da água doce que vinha do subsolo e tinha propriedades religiosas e fertilizantes na cultura suméria. Ela também era considerada a mãe de Enki, o deus da água. A união de Anu e Ki produziu Enlil, que passou a separar o pai celestial Anu da mãe terra, Ki. Namu também era conhecida como a Senhora das Montanhas. Em muitos poemas, disse que ela criou a humanidade fazendo uma estatueta de barro que então foi trazida à vida. 7 deusas estiveram ao lado para ajudar Namu durante o nascimento da humanidade. De acordo com a poesia suméria, a deusa Nima atuava como parteira. Em muitas das cidades sumérias mais importantes, havia uma relação estreita entre religião e governo. Até 1800, quando a civilização perdida foi descoberta, ninguém sabia da existência de uma terra chamada Suméria na antiga Mesopotâmia. Seus deuses Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Nana, Utu e Inanna foram os 7 deuses que decretaram o destino, junto com cerca de 3.000 outros. Exclusivo da religião suméria é o fato de haver uma inferioridade absoluta dos homens em relação aos deuses. Em outras religiões, os fiéis têm o conforto da vida após a morte. Aqui é impossível para os homens alcançarem qualquer tipo de paraíso, que é reservado apenas para os deuses imortais, não para os mortais. E chegamos ao fim de mais um vídeo da série Civilização Suméria, e se gostou deixe aquele like e um comentário. E se ainda não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder a sequência de vídeos da série.